Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora de uma crítica de juristas americanos contra o Alexandre de Moraes. Tá? Eu acho muito importante isso daqui, porque como eu falo para vocês, o grande problema do Alexandre de Moraes é que ele está errado. Mesmo pessoas que não têm ligação com a direita ou esquerda brasileira, que não são bolsonaristas ou petistas, mesmo o pessoal que não tem nada a ver com nada, pode olhar objetivamente para o que o Alexandre de Moraes está fazendo no direito brasileiro e perceber que está errado. Ele está fazendo merda. E nesse caso aqui fica até mais relevante a coisa, porque esses juristas são especializados em liberdade de expressão e eles citam dois problemas fundamentais da argumentação do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes tende a citar algumas decisões da Suprema Corte Americana que simplesmente ele entendeu errado, que só pode ser isso que justifica o uso aqui. E também o John Stuart Mill, que é um libertário americano, que é um pensador americano muito importante, que também fala sobre liberdade e fala uma frase famosa que o Alexandre de Moraes adora, que liberdade de expressão não é liberdade de agressão e coisa e tal. Só que ele quer dizer agressão no sentido físico, e aí eu concordo, realmente, liberdade de expressão é uma coisa, bater nos outros é diferente, isso é agressão. Ele não quer dizer que uma palavra ácida ou uma palavra crítica é uma agressão. Não é isso que o Mill fala, né? Eles escreveram essa coluna aqui, ó, Mill Holes in His Grave, né? Ou seja, o John Stuart Mill mexe no caixão, se vira no caixão com Alexandre de Moraes usando a frase dele de forma errada, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Peter Tem Inveja da Gengiva do Alan dos Santos, Peter Preso Amanhã e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Vocês sabem, há uma tendência aqui entre o pessoal aqui no Brasil de acreditar que é tudo narrativa, tudo é competição de narrativas. Não porque o bolsonarismo tem uma narrativa de que aconteceu isso, isso e isso, e o petismo tem outra narrativa diferente, coisa e tal. Isso é a argumentação da esquerda. A esquerda acredita de fato que tudo é uma guerra de narrativas. E eu explico para vocês que não. Existe uma base de verdade no final das contas. Se você procurar, tem gente que está certo e tem gente que está errado. Não é só disputa de narrativas no final das contas. E no caso do Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes está errado, ele já está errado há muito tempo em um monte de coisa. Para início de conversa, com essa perseguição toda, essa censura toda aqui no Brasil, por conta de uma suposta lei de fake news que não existe, porque a gente não tem lei de fake news, não tem nada que proíba uma pessoa de falar uma fake news na internet. Você pode argumentar que é uma coisa ruim, eu também acho, ninguém gosta de mentira na internet, ninguém gosta de fake news na internet, né? A questão é, não existe uma lei que proíba alguém de fazer isso, e o Alexandre de Moraes, como um juiz, ele não pode fazer nada. Enquanto o Congresso não passar uma lei proibindo efetivamente fake news, qualquer coisa que ele faça aqui é um absurdo antijurídico, né? É uma violação do princípio da legalidade. O princípio da legalidade é aquela coisa que diz que não há crime sem uma lei anterior que o comine, ou seja, se não tem uma lei dizendo que aquilo é um crime, então não é um crime, né? Enfim. E aí, mas é o que eu falo para vocês, isso é importante. Por quê? Porque esse pessoal lá dos Estados Unidos, que não é bolsonarista, nem é petista, nem nada, tá olhando para coisa, e não são os únicos, tá? A gente já viu matérias em um monte de jornais por lá, o pessoal percebe que o Alexandre de Moraes está errado nessa história. Ele está claramente inventando uma lei que não tem justificativa nenhuma. Você pode encontrar juristas brasileiros, né, defendendo o Alexandre de Moraes? Certamente. O argumento deles não é porque existe um golpe, não sei o que lá em curso, ele tem que agir contra o golpe. Mas peraí, que golpe? Já acabou, já passou, o Bolsonaro já era, né? Já perdeu a eleição, o Lula já é o presidente atual. Por que ele precisa continuar censurando todo mundo? Qual é a lógica disso? Mesmo para esse pessoal, né? Não tem lógica, né? É o pessoal da esquerda, como eu já falei, desesperado porque não consegue mais conquistar corações e mentes das pessoas, tentando censurar qualquer coisa que eles vejam como uma opinião dissidente, né? Bom, qual que é o caso aqui? O caso aqui é a questão da suspensão do Rumble no Brasil, né? Recentemente, o Alexandre de Moraes suspendeu o Rumble no Brasil, o STF já formou maioria para manter a suspensão do Rumble no Brasil, e os argumentos deles são absurdos, né? Tá aqui o artigo todo dos juristas americanos, né? Mill Rolls in His Grave,
falando sobre todos os pontos absurdos aqui, mas eu vou ler aqui a coisa da Revista Oeste, que já está em português, é mais fácil de entender. É um artigo longo, tá? Você pode ver aqui, eles levantam um monte de argumentos que foram usados pelo Alexandre de Moraes na decisão dele, que não fazem sentido nenhum, né? E além das coisas óbvias, né, de dizer que, poxa, cara, não tem uma lei contra fake news no Brasil, não tem isso. Como é que o Alexandre de Moraes chegou nesse ponto de proibir uma plataforma no Brasil, supostamente porque não atendeu uma ordem para derrubar um perfil, sendo que não tem nenhuma lei no Brasil que justifique essa ação dele, né? Então aqui, ó, para os juristas, a atuação do Alexandre de Moraes conflita com os princípios fundamentais do liberalismo clássico e com os marcos jurídicos que sustentam a liberdade de expressão em democracias ocidentais. É o que eu falo sempre para vocês. Qual que é o problema das fake news e da censura, né? Essa decisão já foi tomada há muito tempo atrás nas democracias ocidentais, nas democracias liberais. Se você permite liberdade de expressão, algumas pessoas vão mentir, inevitavelmente vão mentir. Existe um custo com isso, é ruim isso também, ninguém está dizendo que é bom mentira, que é bom fake news, não, não é isso. A questão é, para você proibir mentira em alguma coisa, você tem que estabelecer um órgão que determine o que é a verdade, né? Tem que ter alguém para dizer o que é a verdade, afinal, né, tem que ter alguém explicando isso. E inevitavelmente esse órgão estatal que define o que é verdade vai se tornar um mecanismo de censura que vai ajudar o próprio governo e calar a oposição. Sempre acontece isso. Então a visão do mundo é melhor você conviver com mentiras do que você criar esse órgão de censura para dizer o que é verdade, o que é mentira, porque isso inevitavelmente se torna um instrumento de opressão, um instrumento de ditadura. Então essa foi a decisão que já foi tomada há muito tempo atrás. Essa discussão sobre fake news e censura, isso não é novo, isso existe desde quando inventaram a prensa, né? Começou a ter um monte de livro, o rei inglês ficou incomodado, lá foi o João Jorge, não sei qual foi. O rei inglês da época foi incomodado com isso. Não, porque agora tem um monte de publicação me criticando aqui, que absurdo, falando mentiras e coisa e tal. Temos que ter um negócio de censura. Isso é errado. No final das contas, sempre vira um mecanismo de opressão. E é exatamente nesse sentido que está virando no Brasil também. Porque você pode ver, existe um monte de fake news que acontece do ponto de vista da esquerda. A esquerda fala um monte de fake news e não acontece nada com eles. Por que isso? Porque, de novo, imediatamente, quando você cria um órgão, e atualmente esse órgão é o Alexandre de Moraes, é o STF, quando você cria um órgão para dizer o que é verdade, o que é mentira, inevitavelmente esse órgão se torna um mecanismo de opressão, se torna uma ditadura, né? Então, ele coloca o caso aqui do Rumble no Brasil e ele diz que tudo isso é para proteger a democracia, censurando opiniões que o ministro do STF pessoalmente não gosta. E é isso que acontece. Aliás, a gente viu isso muito claramente no vazamento do Vaza Toga, né? Era o Alexandre de Moraes que dizia, não, arruma alguma coisa contra essa pessoa aqui que eu quero calar ela, né? Mas aí ele coloca aqui, a primeira coisa que ele coloca aqui de crítica mais séria é justamente sobre o John Stuart Mill, né? O John Stuart Mill foi um liberal clássico, né? Uma pessoa que defendia a liberdade de expressão. Aí, olha só, isso aqui é o Alexandre de Moraes falando, tá? O Chris Pavlovski confunde liberdade de expressão com uma liberdade inexistente de agressão. Deliberadamente confunde censura com uma proibição constitucional de discurso de ódio e incitação a atos antidemocráticos, ignorando o ensinamento de um dos maiores liberais da defesa da liberdade de expressão da história, o John Stuart Mill. E, de fato, o John Stuart Mill falava que existe liberdade de expressão, não se deve confundir com liberdade de agressão. Agressão física, é verdade. Você não pode agredir as pessoas, isso não é liberdade. Aliás, quem faz essa confusão também é o Toffoli. Lembra que o Toffoli estava falando num determinado ponto lá de uma defesa dele, de um desses votos dele, que liberdade de expressão o marido pode bater na esposa? Não, isso não é liberdade de expressão, isso é agressão. É exatamente o ponto do Mill. Você não é agressão que você está permitindo. O marido pode falar coisas erradas para a esposa? Pode. Pela liberdade de expressão, pode. Ele não pode agredir ela, é diferente. Agressão é física, envolve contato. Palavra é só palavra, né? Enfim, aqui, ó. Aí o Alexandre de Moraes continua aqui, que deve-se notar que o uso de redes sociais para disseminar discurso de ódio, ataques a democracias, e coisa não é nenhuma novidade, coisa e tal. Eles ressaltam aqui que o manifesto sobre a liberdade do John Stuart Mill, ele fala que em determinado momento que a liberdade de expressão pode ser restringida quando há risco de dano social injustificado. Mas eles ressaltam que essa leitura está inteiramente equivocada. No ensaio, Mill afirma que mesmo ideias incorretas devem ter espaço no debate público, pois a verdade só pode ser reforçada pelo confronto com diferentes pontos de vista. Ou seja, você deve deixar as pessoas mentirem, deve deixar as fake news, deve deixar qualquer discurso, mesmo discursos absurdos, né?
Ou seja, o que o Alexandre de Moraes está querendo aqui é mutilar o John Stuart Mill, no final das contas, deturpar a liberdade de expressão. E aí, no final das contas, eles encontram aqui o fato de que o Moraes cita uma decisão da Suprema Corte Americana, em Schenck versus United States, em 1919, que introduziu a doutrina do perigo claro e presente para justificar a limitação de certos discursos. No entanto, eles lembram que essa decisão foi revogada em 1969 em um outro caso, Brandenburg versus Ohio, em que estabeleceu que somente discursos que incitem violência iminente e concreta é o caso de ameaça iminente e concreta. Eu sempre falo isso na ética libertária. Ameaça é uma forma de agressão, não deixa de ser uma forma de violação, e justifica o uso da violência o caso de ameaça. Mas não é qualquer ameaça, não é uma ameaça hipotética, não é uma ameaça no futuro, é uma ameaça real e presente, é uma ameaça do tipo, me passa o seu relógio, eu te mato. Isso é uma ameaça real, presente, nesse momento agora. Dizer assim, não, se você não fizer isso, um dia eu vou matar você. Isso não é ameaça presente, não é ameaça imediata, não justifica o uso de violência no PNA, né? É muito importante esse ponto aqui. Então, estou colocando aqui essas críticas ao Alexandre de Moraes. E eu acho muito engraçado que, é o que eu falo para vocês, né? O Alexandre de Moraes ele está claramente errado nessas decisões dele, por vários motivos. Isso transparece. É por isso que os Estados Unidos, que o pessoal do Trump tem atacado o Alexandre de Moraes, exatamente porque é o ponto fraco desse pessoal. A Europa tem feito isso com muito mais sofisticação, com muito mais cuidado, tomando todo o cuidado de passar leis primeiro, antes de tomar decisões judiciais. O Alexandre de Moraes não quer nem saber, né? O Alexandre de Moraes está pouco se fudendo com tudo. Ele incorporou o ditador brasileiro. Aliás, tem um negócio que eu acho engraçado aqui, né? Olha só essa palavra aqui, esse comentário do André Marsiglia. Nenhuma censura se apresenta como censura, nenhum censor se declara censor. Censura é sempre a aplicação distorcida e desproporcional de uma lei, regra ou ideia, seja por ignorância, má fé ou pelos dois. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é justamente esse artigo que a gente acabou de falar, é que o Alexandre de Moraes, é lógico que ele não diz que o que ele está fazendo é censura. Ele diz que ele está aplicando o princípio constitucional contra discurso de ódio, não sei o que lá, não sei o que lá, mas na prática, quando você observa o que está por trás daquilo ali, é pura censura. Censura, uso de violência contra alguém pela mera opinião daquela pessoa, é censura sempre, em todas as ocasiões. Não há como determinar de outra forma. Mas o mais engraçado é o cara que respondeu aqui atrás. O cara deve ser um petista, né? Esse senhor aqui, Ricardo Correia. Ah, nenhum golpista se apresenta como golpista. É verdade. Nenhum candidato de ditador se apresenta como candidato de ditador. Ele está querendo aqui defender o Alexandre de Moraes. Mas sem perceber, ele está mostrando exatamente o mesmo ponto com o Alexandre de Moraes que eu falo aqui. Nenhum ditador se diz ditador, nenhum golpista se apresenta como golpista. É verdade, até os militares lá em 64 disseram que era uma contra-revolução, que eles estavam respondendo ao golpe dos comunistas. Da mesma forma, a ditadura que a gente está vivendo agora, do Alexandre de Moraes, a ditadura jurídica agora, o Moraes falou, não, que a gente está respondendo ao golpe do Bolsonaro. Que golpe? Não teve golpe nenhum, não teve tentativa nenhuma. Encontraram lá uns documentos lá que não quer dizer nada, um monte de gente lá falando que ia fazer, que não ia, sei lá, mas não fizeram nada no final das contas. Ou seja, não tentaram, nem começaram a execução de nada no final das contas. Ou seja, pegaram um golpe imaginário e disseram que estão fazendo contra-golpe. É exatamente isso. Ele tem toda a razão. Nenhum golpista se apresenta como golpista. O Alexandre de Moraes é um golpista. Ele não está se apresentando como isso. Não. Ele diz que o Bolsonaro que é o golpista. Eu estou defendendo a ditadura, que eu estou defendendo a democracia da ditadura, não sei o que lá. Nenhum candidato a ditador se apresenta como candidato a ditador. Exatamente. O Alexandre de Moraes se diz um defensor da democracia. Olha o que eu falo para vocês. 100% das vezes que alguém fala que é um defensor da democracia, o salvador da democracia, esse cara é um ditador. Por quê? Porque a democracia é o império da lei sobre os homens. A pessoa tem que se submeter à lei, não o contrário. No momento que um cara vira e fala que é um salvador da democracia, o que ele está dizendo? Que eu estou acima das leis, eu estou deturpando as leis para salvar a democracia. Acabou a democracia, você não tem mais democracia. Aqui, ó. Nenhum vagabundo que defende golpe se apresente assim. Eu concordo, Alexandre de Moraes não se apresenta desse jeito. Ele próprio poderia estar nisso daqui, né? Ele provavelmente é um vagabundo que defende o golpe do Alexandre de Moraes, mas ele não diz isso para ele tá certíssimo e coisa e tal. Achei curiosa isso daqui, né? Ou seja, o ponto final dessa história é a posição do Alexandre de Moraes é indefensável. E é por isso que ele vai perder essa guerra. Não sei quando. Pode ser que seja agora, pode ser que seja só quando ele sair do STF, pode ser que seja só no futuro, retroativamente o pessoal criticando ele, mas que ele vai perder porque ele está errado, é inevitável essa conclusão.
Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.